Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu estou muito bem, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje quero falar com vocês sobre Drive to Survive, tá? A famosa série da Fórmula 1 da Netflix, tá, pessoal? Vou falar aqui alguns detalhes, assim, vamos dizer assim que eu vou falar basicamente episódio. Vou falar um pouquinho só de cada episódio, bem pouco mesmo, só o resumido e falar o que eu não gostei ou o que gostei de cada episódio, tá, pessoal? Lembrando, né, são 10 episódios que aconteceu, então eu vou ser bem curto e mais direto, né, como se diz, na minha humilde opinião, né? Bom, Drive to Survive, pessoal, é o seguinte, basicamente é tipo um bastidores, né, vamos supor assim, da Fórmula 1, né, que aconteceu na temporada 2023, tá? Sempre, toda santa vez é isso, né? Toda santa vez os protagonistas, ou seja, os pilotos que sempre falam, basicamente são os mesmos, né? Normalmente são mais chefes de equipe, exemplo assim, né? O Zac Brown da McLaren, o Gunther Steiner da McLaren, o Lando Norris, né, da McLaren, deixa eu ver, o Gasly também, da Alpine, é, enfim, são vários pilotos. O Ricciardo, né? É, assim, sabe? Toda santa vez é isso, sabe? Toda santa vez, todo Drive to Survive já é a sexta temporada dessa série, né? A gente que é fã, a gente assiste, né? A gente assiste porque muita coisa lá, apesar de muita coisa lá é só para encher linguiça, tem coisa que a gente até gosta realmente, né? Mas tem outras coisas também que são bem chatas e bem broxantes. Eles colocam um drama, às vezes desnecessário, demais, né? Lembrando, né, pessoal, a minha opinião, né? Posso estar completamente errado aqui e tudo bem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E nada contra você gostar ou você não gostar. Eu estou aqui dando a minha cara a tapa para vocês, para falar o que eu gosto e o que eu não gosto dessa série, né? Bom, o episódio um, basicamente falando, o episódio um é falando da Aston Martin, né? Assim, tipo assim, falando mais uma vez dos investimentos do Lawrence Stroll. Lawrence Stroll, para quem não sabe, é o pai do Lance Stroll, né? O Lance Stroll, ele é um piloto que, assim, porra, com todo respeito, assim, tem alguns momentos bons e tudo, mas erra pra caramba. E é um piloto que eu não vejo nada nele que me convença de que esse cara vai ser campeão algum dia, nem que paguem os outros pilotos para que ele ganhe essa porra desse campeonato. Porque eu não vejo nenhum potencial dele para ser campeão nem nada, né? Mas enfim, e aí a narrativa é bem simples, né? Eles falam da ambição da Aston Martin de ser campeã, né? E aí ocorre o problema do Lance Stroll, né? Que o Lance, para quem não sabe, o Lance Stroll na primeira corrida, antes do início da temporada, ele estava andando de bicicleta, depois que caiu, aí quebrou os dois punhos, né? Eu não posso estar falando bobagem aqui, eu não sei se foram os punhos, mas basicamente ele quebrou os dois e ficou muito em dúvida se ele competiria a primeira corrida, né? E bom, e aí ele vai lá e tudo, e faz o caramba 4, faz cirurgia e tudo mais, faz um monte de coisa. E pasmem, todo mundo é surpreendido com o Lance Stroll na primeira corrida da temporada, mesmo não estando 100%, né? E o que acaba sendo irônico, porque ele faz até uma boa corrida, né, ali e tudo, né? Apesar, assim, dentro das circunstâncias e tudo. E aí, né? E aí é isso, né? Que é o primeiro episódio, basicamente, né? O que eu não gosto desse primeiro episódio? Eu não gosto desse primeiro episódio porque, cara, uma coisa que eu odeio em Drive to Survive, isso para quem acompanha a Fórmula 1, acompanha essa série, todas as temporadas tem isso, todas as temporadas tem isso. Cara, é uma bajulação que eles colocam sobre o Lawrence Stroll, né? O pai do Lance Stroll, né? O dono da porra toda. Cara, assim, é engraçado porque eu posso até talvez ser o único ser humano na face da Terra que vê isso, mas foda-se, né? Que se dane, meu intuito aqui não é ser mediador de ninguém nem nada. Meu intuito aqui é ser sincero com vocês.
E, cara, aquele Lawrence Stroll, ele dá uma vontade, assim, falar assim, cara, você não é Enzo Ferrari, né? O Enzo Ferrari era respeitado porque ele tinha vitórias, ele tinha um currículo vitorioso, ele conquistou muitas coisas com base na vitória, claro, do jeitão dele e tudo mais, né? Inclusive, o Enzo Ferrari, eu sou fanzaço do Enzo Ferrari, na minha visão, ele é muito... Nossa, eu acho ele sensacional, o Enzo Ferrari, o jeitão dele, assim, né? Mas assim, aí o Lawrence Stroll, ele anda daquele jeitão, assim, todo queixão levantado e tudo mais. E aí eles gravam alguns caras assim, oh, o homem tá chegando, nossa, caramba. Ele chegou meio lá, sabe, todos, mas que... Tipo assim, cara, e aí você pensa assim, tá, mas por quê? Por que ele é respeitado assim? Ah, porque ele tem mais dinheiro que todo mundo, meu Deus. O cara não tem porra nenhuma, né? Com todo respeito, né? Ele pode até parecer o Enzo Ferrari fisicamente e tudo, mas é um Enzo Ferrari sem brio, sem vitória, sem título, nada disso, entendeu? Só tem dinheiro, né? E é isso, né? Então, acho que é desnecessária essa bajulação desnecessária que colocam em cima dele, né? Então, esse aí é o primeiro episódio. Episódio 2 é a queda, né? Episódio 2, né, de Drive to Survive, pra mim, eu considero um dos melhores. Fala do Nick De Vries, né? O Nick De Vries, ele chegou com uma expectativa muito alta. Ele fez, para quem não sabe, ele chegou no GP da Itália de 2022, no lugar do Alexander Albon, que teve, acho que foi apendicite, e aí ele acabou entrando no lugar do Alexander Albon e fez uma excelente corrida. Se eu não estou errado, ele foi nono colocado naquela corrida, ou nono ou oitavo. E aí, chamou a atenção de todo mundo e tudo mais. O pessoal da Red Bull, né, em especial o Helmut Marko, ficou impressionado com isso e resolveu... ele era da Mercedes, né? Ele era um dos pilotos reservas da Mercedes. E aí o Helmut Marko, no calor do momento, ele resolve contratar o Nick De Vries para estar na AlphaTauri, né? E a equipe AlphaTauri é a equipe satélite, é uma equipe tipo assim, que traz os talentos da Red Bull para eles gerarem a experiência para poder, quem sabe, algum dia ir para a Red Bull. Só que o Nick De Vries, ele não cumpre, assim, sabe, os requisitos, assim, sabe? E, cara, é uma coisa, assim, dolorosa, porque você vê que ele não tem esse perfil de piloto de Fórmula 1, né? E aí o episódio todo é narrado, assim, com assim, uma pressão, né, de que ele começa provocando o Tsunoda, falando que o Tsunoda, que ele é melhor que o Tsunoda. Cara, aquelas coisas assim provocativas, normal, né, de um piloto querer, né, falar, quer se impor diante do seu companheiro de equipe, né, que é o seu maior concorrente no fim do dia, né? E aí ele acaba sendo demitido, né? E aí mostra, assim, tudo. Pra mim, um marco nesse episódio, inclusive gerou muitos memes, isso é dele, filosofando a sua vida, né? Lá num barco lá em Mônaco, né? Ele, o Sérgio Pérez, lá no barco lá, e o Adrian Newey do lado dele. E aí meio que ele tenta fazer média, né, com o Adrian Newey e tudo mais, né? E o Adrian Newey caga pra ele, assim, sabe? Caga, e ele nem olha pra ele, assim, as câmeras todas lá gravando aqui. É um pessoal, né? Uma turma específica vai lá e tudo, e faz isso, né? Então, poxa, é muito vergonhoso isso, né? Mas ele é demitido e tudo, e aí acaba mostrando, né, o mundo da Fórmula 1 como ela realmente é, né? Então, esse pra mim é um excelente episódio, na minha visão, tá? Eu gostei muito desse episódio justamente por causa disso, porque realça muito bem a pressão e tudo que o Nick De Vries sentiu, né, os bastidores dessa sensação desagradável e tudo. Então, acho que é um dos melhores episódios na minha visão. Eu acho que pra mim é o melhor episódio, inclusive, na minha visão, né? E mostra até, inclusive, o momento em que ligam pra ele falando da demissão dele, né? Então é muito pesado também esse episódio. O terceiro episódio é Sob Pressão, né? É curioso, assim, que cada episódio relata uma equipe, mas vocês vão ver que nem sempre é assim. Episódio 3, Sob Pressão, né? Pra mim, um outro excelente episódio. Porque, tipo assim, mostra a McLaren, né? A McLaren começou o ano de 2023 um lixo. O carro era, em certo momento, era o pior carro da temporada de 2023. E o Lando Norris já estava um pouco saco cheio, né, disso, né?
E aí, o que acontece? O Lando Norris vai ficando cada vez mais farto disso, né? E aí o Zac Brown tenta segurar isso e tudo mais, e a Red Bull jogando uma pressão em cima, dizendo, olha, o Lando Norris seria o companheiro de equipe perfeito, né? Inclusive foi naquele período ali onde o Sérgio Pérez estava começando a cometer muitos erros e tudo mais. Período esse que durou até o final da temporada, né? E aí, assim, o Lando Norris, ele vai ficando de saco cheio, né? Você vê a cara do Lando Norris, assim, ele, sabe, já começavam zoando ele, já nem respondia, porque realmente a McLaren tava um lixo mesmo e tudo. E aí, chega ao auge, assim, dos acionistas da McLaren, da direção mais de topo da McLaren, começar a cobrar o Zac Brown por causa disso, né? Então, meio que mostra bastante essa questão da pressão, né, que o Zac Brown sentiu, né, principalmente na primeira metade da temporada de 2023. Né? Então, para mim é um excelente episódio porque realmente relata bastante, dá uma impressão assim, realmente assim, que você pensa assim, mesmo você sabendo que o Lando Norris realmente no final ele acabou renovando com a McLaren e tudo mais, você dá uma impressão realmente assim que o Lando Norris ele realmente ele vai largar de mão da McLaren mesmo e foda-se, entendeu? Então é muito interessante esse episódio, né? Então assim, pra mim é um excelente episódio, né? E assim, é uma realidade da Fórmula 1, né, cara? Se você não tem resultados, né, e tudo, ainda mais a McLaren, né, que é uma realidade, assim, dizer que a McLaren é uma equipe gigantesca, né? Não é qualquer equipe, assim, que você pode simplesmente se dar o luxo de estacionar, né, em resultados ruins, né? A McLaren é uma equipe que, muito pelo contrário, é uma equipe que exige uma habilidade imensa, assim, de estar no topo o tempo todo, né? E, bom, né? Mas, assim, também até mostra de uma maneira bem curta, assim, o Piastri, né, também, né? Assim, a evolução, assim, tudo, a dinâmica dele com o Norris, né? Do Piastri com o Norris e tudo. Mas acho que, honestamente, nesse episódio eles perderam uma chance muito grande, assim, de valorizar um pouco mais o Oscar Piastri, na minha visão, né? Acho que não mostraram nada daquela vitória que ele teve na corrida sprint. Mas corrida sprint não vale vitória. Foda-se, velho, é uma vitória. Não ele esteve em primeiro lugar, não é? Então, poxa, é um vencedor de uma corrida sprint, né? Mesmo que não seja tanta coisa, mesmo que não valha pra nada, já mostra um pouco o potencial enorme que o Oscar Piastri tem, né? Então, essa é a minha humilde opinião, né? Bom, o quarto episódio, inclusive está aqui com a minha cola aqui, né, que eu anotei bastante sobre isso, e eu fui vendo os episódios e fazendo uma mini análise ali, né. O próximo episódio, o episódio 4 é o último capítulo, né. O último capítulo trata-se da batalha da Haas com a Williams, né, pessoal. A Haas e a Williams, assim, o último capítulo, na minha visão, é porque, tipo assim, né, o Gunther Steiner é o carro-chefe de Drive to Survive, né? Inclusive, eu sou um dos críticos, assim, eu gosto muito do Gunther Steiner, mas na minha visão, acho que assim, as pessoas conhecem ele mais mesmo como um cara que xinga e tudo, de Drive to Survive, do que um chefe de equipe respeitável, né? E na minha visão, acho que a administração dele não gerou tantos resultados como se esperava e tudo, então... Mas enfim, o fato é que a Netflix, a série Drive to Survive, usa e abusa dele, né? Assim, né? Não é no sentido ruim, mas é no sentido assim de, poxa, daqui a pouco vai filmar o cara dormindo, né? Porque é uma intimidade muito grande já que a série tem com o Gunther, né? Acho que ele dá essa liberdade e tudo, né? Dele falar o que ele quiser. Inclusive, é destacado nesse episódio que ele vai até um evento, acho que na Inglaterra, justamente e as pessoas lá conhecem ele. Você é o chefe da Haas? Vocês... Não. As pessoas conhecem o Gunther Steiner, principalmente por causa do seu jeitão na série do Drive to Survive. Então, não acho que seja o jeito certo de um chefe de equipe ser conhecido, né? Acho que pra mim, o chefe de equipe, na minha visão, claro, né?
estejam livres para discordar. Na minha visão, o chefe de equipe tem que ser conhecido pela sua competência, né? Pelo seu trabalho, né? Por amar o time, para estar na melhor situação possível, e não ser um meme ambulante numa série dramática como é Drive to Survive. Na minha opinião, claro, né? Sejam livres para concordar ou para discordar de mim, né? Mas é o que eu penso. E do outro lado, tem o James Voles, que é o chefe de equipe da Williams, que era, inclusive, um braço direito do Toto Wolff, da Mercedes, né? E, assim, mostra muito lado, assim, totalmente diferente de um e de outro. O Gunther Steiner, né? Era um cara mais estrela, um cara mais relaxado, mais emocional. E o James Voles, um cara totalmente concentrado. O cara era do tipo assim que bebia café em determinados momentos porque achava que isso gerava uma corrida boa ou coisa do tipo. A ponto, assim, tem até muito engraçado esse episódio que ele dá bom dia. Eu não sei pra quem que ele dá bom dia. Ali e tudo, eu acho engraçado pra caramba, porque ninguém responde o bom dia, né? Tava dando bom dia pras paredes, né? Quando ele chega ali na fábrica da Williams, né? Então, é muito aleatório isso, né? Então, assim, e aí vai evoluindo, né? De início a Haas melhora, e a Haas começa na frente, e depois a Williams é que melhora. E aí fica esse episódio, né? Essa batalha, né? Ali no finalzinho ali, o Gunther já farto disso tudo, né? De não obter os resultados esperados e tudo mais. E a Williams comemorando porque teve um ano muito bom, muito bem sucedido, né? Então, mostra duas faces totalmente diferentes uma da outra, concorrendo ali para disputar ali e tudo. Claro que na minha visão a concorrência era mais a Alfa Romeo, a Williams, a Haas, a própria AlphaTauri, mas eles resolveram minimizar essa briga para apenas duas equipes na disputa, né? São 4, né? Mas enfim, né? É um bom episódio, tá? É um bom episódio, né? Mas é isso aí. Não é o melhor dos episódios, mas é um excelente episódio. O episódio 5 é Guerra Civil, né? E aí já relata a ida do Pierre Gasly para Alpine, né? E lá está o seu eterno rival, Esteban Ocon, né? Os dois eram amigos, como moleques, parece que eles são da mesma cidade, e aí eles brigaram na época do kart e tudo mais, é uma rivalidade de longa data, e os dois hoje são companheiros de equipes e eles têm que enfrentar a responsabilidade de resolverem suas diferenças do passado e tentarem se unirem para gerar os melhores resultados possíveis para ambos, né? Para a equipe, na verdade, né? Então é um episódio até bacana, né? Eu juro para vocês que eu tento entender a linha de raciocínio do Otmar Szafnauer, o chefe de equipe da Alpine, de colocar uns dois rivais e tudo, colocar os dois numa pista de kart, na pista em que gerou o início de toda essa rivalidade. E assim, eu tento entender por que é que ele tenta acender essa fogueira, né? Se isso é algo que os dois meio que querem esquecer para reforçarem um futuro de uma suposta assim, ajuda para ajudar a melhorar a Alpine. Eu não vejo na linha de raciocínio do Otmar Szafnauer de mexer na ferida dos dois, de colocar os dois na mesma pista de kart que gerou toda a rivalidade dos dois, né? Então, o Otmar Szafnauer é sensacional, assim, sabe? Meu Deus do céu, vai entender isso aí. Mas basicamente é isso esse episódio, tá, pessoal? Então não tem muito o que dizer mais sobre isso, né? Episódio 6, Salto de Fé. Aqui já relata mais mesmo a situação do Hamilton com relação à Mercedes, né? O Hamilton toda a vida para renovar um contrato sempre foi um drama desgraçado, porque ele consegue trazer tudo isso, consegue trazer notícias assim, tudo, simplesmente num passe de demora eterno, inclusive, para poder renovar, né? Então, e aí, 2023 era o prazo de validade do seu contrato e tudo. E aí, ele ficou em enrolação muito grande. Ele já estava começando a ficar muito desanimado com a Mercedes, porque a Mercedes não estava seguindo os conselhos dele e tudo mais. Então, assim, sabe? Então, é um episódio
que relata bastante isso, né? O Hamilton fica bastante estressado nesse período, né? E aí começam os rumores dele de ir para a Ferrari, né? E é algo, inclusive, que hoje a gente sabe que ele vai para a Ferrari em 2025, ao lado do Leclerc. Mas naquela época não, naquela época ainda não passava de uma mera especulação e tudo. E é engraçado que em algum momento em algum desse momento, o Toto Wolff solta, né, que eu não imagino o Hamilton vestindo vermelho, né? O que é irônico, né, porque ele vai para a Ferrari, né, em 2025 e tudo, né? Então assim, envelhece muito mal essa frase dele, né? Inclusive, foi na ocasião ele renovou, né? Ele chegou a renovar um contrato com a Mercedes, né? Mas tinha cláusulas lá em que permitiam ele para que ele fosse para a Ferrari em 2025, né? Mas assim, é bastante dito, o Hamilton é bem curto e grosso com o Toto Wolff em algum momento. O Toto Wolff tenta encontrar uma solução para melhorar mais o desenvolvimento do carro com relação aos carros da Red Bull, né? Então assim, eu acho bastante bacana esse episódio. Mas assim, é um episódio mais tristonho na minha visão, sabe? É um episódio assim que, enquanto os outros parecem que há uma solução e tudo, esse não, né? Esse aqui me parece, assim, na verdade esse episódio 2, né, que fala do Nick DeVries, são episódios até tristes, assim, porque assim, a gente sabe que não deu em nada isso, né? Então acho que, particularmente falando, é algo assim que me chamou bastante atenção nesse episódio, né? Bom, o próximo episódio, o episódio 7, né? O episódio 7 é a vida, né? É um dos nomes mais criativos que eu já vi na minha vida aqui, né? Bom, aqui entra o que eu quero dizer para vocês da minha crítica, né? Mais uma vez, Alpine sendo tema em um determinado vídeo, né? Porque eu não vejo um porquê, né? E assim, sabe, eu não vejo muito bem um porquê de você mencionar a mesma equipe 2 vezes, né? Mesmo que um episódio você foque mais nos pilotos e no outro uma equipe, não vai deixar de ser, né? Porque se um episódio focou em 2 pilotos da Alpine e no outro episódio totalmente diferente ele fala sobre a Alpine, ao meu ver, fala 2 vezes da Alpine, né? Então é desnecessário, né? Isso, né? Porque que poderia muito bem ter falado aqui, talvez, do domínio da Red Bull, ou falar alguma coisa do tipo, entende? Mas não dá para entender o raciocínio desses caras, né? Mas, afinal de contas, a Alpine é muito mais democrática para liberar imagens e tudo do que outras equipes, né? Então, eles aproveitam essa deixa, né? Inclusive, eu vou falar até mais tarde aqui, em alguns episódios aqui que vai se passar, sobre a AlphaTauri, né, que também é outra equipe assim que vai ter também mais episódios, né? E o episódio A Vida relata muito a pressão extrema da Alpine sobre o Otmar Szafnauer, né? Porque ela começou a entrar nas ações dela, alguns proprietários que são de Hollywood, né, e começam a exercer uma pressão ultra gigantesca no Otmar Szafnauer. Os carros da Alpine, em algum momento ali, os 2 carros da Alpine não completam a corrida de formas consecutivas. E o Otmar Szafnauer, ele demonstra assim, vamos ter calma, né, e tudo, né, vamos ter calma e tudo mais. E assim, não é assim, né, sabe? Aí, então, a direção da Alpine decide demitir o cara no meio do GP da Bélgica, daquele ano, no meio do GP da Bélgica, né? Demite ele e o diretor esportivo Alan Permane, né? É isso? É Alan Permane, né? Então, assim, durante a corrida, durante o final de semana, né? E aí, acho que é o novo chefe de equipe, acho que eu não estou lembrado muito bem quem foi, chega no Otmar Szafnauer e fala, é a vida. Por isso que o episódio é a vida, né? Assim, é um episódio que é bacana e tudo, mas é como eu falei, né? Novamente falando da Alpine, né? Então, poxa, né? Bom, o episódio 8, Forza Ferrari. Forza Ferrari, né?
Mais uma vez, aquele lance de você pegar algum lugar aleatório da Itália, um lugar tradicional da Itália, aonde um italiano critica a decisão da Ferrari, né? E aí a gente entra lá já logo de cena do cara metendo cacete na decisão da Ferrari de contratar o Federico Vasseur, né? E assim, como é que pode, né? Demitir o Binotto, né? O Binotto que era o chefe de equipe antes do Federico Vasseur e tudo. Como é que pode, né? Sendo que esse idiota provavelmente não se lembra, com todo respeito, né? A esse cidadão, né? Mas sendo que esse cidadão aí, né? Decadente de inteligência, se esquece, né? De que o maior período de domínio da Ferrari foi justamente com um chefe de equipe, um francês, né, que foi o Jean Todt nos anos 2000 da Ferrari. Né? Então é uns papos assim, só para dar uma de italiano tradicionalista, sabe? Que povo tradicionalista chato pra caramba, assim, sabe? Enfim, e aí ele chegou com muitas dúvidas, né, uma pressão e tudo, né? Até porque também a gente tem que admitir que o Federico Vasseur nunca tinha ganho nada ali, sabe? E assim, né? Então é uma pressão que eu não queira, né? Mas aí ele começa a gerar alguns bons resultados. A minha crítica para esse episódio é porque ele caga, assim, não basta a Ferrari própria cagar para a vitória do Carlos Sainz em Singapura. E aí tem que ser também a própria Netflix também, a própria série Drive to Survive para cagar também, né? Ela praticamente não menciona em pouquíssimos menciona em pouquíssimos momentos assim essa vitória e tudo, e não da importância que se deve, porque para mim eu considero que a vitória do Sainz em Singapura ela é importante, porque é o único momento onde uma Red Bull não vence uma corrida na temporada inteira. Então acho que deveriam ter mencionado isso com mais carinho, né, assim, principalmente no episódio dedicado à Ferrari. Então eu acho um completo absurdo isso, mas enfim, né? A série tem a sua própria panelinha, né? Evidentemente, né? Então, pra mim, Então, sei lá, eu não gostei muito desse episódio, né? Apesar de ser um fã da Ferrari, eu não curti nem um pouco esse episódio, porque acho que desmoralizou a vitória do Sainz. E também porque só fala só dessa pressão do Federico Vasseur e tudo, mas enfim, né? Bom, episódio 9, né? 3 é demais, né? Eu tenho que acrescentar aqui também que no episódio 2 é muito falado também no episódio 2 do Nick DeVries, vale também falar assim, né, de que o Ricciardo ele tava espreito o tempo todo, né? Para quem não sabe, o Daniel Ricciardo em 2023, no início de 2023, ele era o piloto reserva da Red Bull, né? Então, sempre que o Verstappen e o Pérez estavam nos eventos, o Ricciardo também estava, mas só que ele era apenas um piloto reserva, né? E aí sempre ficavam as observações dele, né, e tudo mais, né? E aí o Nick DeVries demonstrando os péssimos resultados. E aí relata também a questão do teste onde o Ricciardo faz com o RB19, com o carro da temporada em Silverstone, e lá fala, né, de que ele fez o segundo tempo, né, da classificação e tudo mais. Então é algo bastante positivo pro Ricciardo, né, e tudo mais. E a gente vê a queda do Nick DeVries, né. Eu tô só falando só esse detalhe aqui só para adicionar do episódio 2, né. E nesse episódio 3 é demais, é tipo uma continuação do Daniel Ricciardo, né, porque logo após ele substituir o Nick DeVries, ele faz acho que 2 corridas, se eu não estou errado, e logo depois ele comete um erro no GP da Holanda, e ele acaba quebrando, né? Acho que eu não estou lembrando agora o que é aqui, uma região aqui, dessa região aqui da mão. Acho que ele torce o punho, se eu não estou errado. E aí ele tem de ficar ausente por alguns grandes prêmios, né? E o piloto reserva para isso é o Liam Lawson, né? O piloto da Nova Zelândia, né? E assim, sabe, eles colocam assim. Assim, acho que a atuação do Liam Lawson foi bastante destacável, porque ele começou, assim, isso aconteceu no treino livre 2, se eu não estou errado, no GP da Holanda, né, o evento do Ricciardo, como diria, de machucar a mão,
E aí, já no livro 3, já era o Liam Lawson ali já, né? Então foi tudo muito rápido ali e tudo. Só que na série eles não retratam isso, né? Eles retratam como se a estreia dele fosse no GP de Singapura, onde ele foi o cara que tirou, que foi o GP, né? Os dois carros da Red Bull estavam muito mal. Foi ele quem tirou o Verstappen e tudo mais, e vai toda aquela mística e tudo mais, né? E engraçado que até mostra um momento ali que os pilotos falam, né? Nossa, Singapura é desafiadora. Se você quiser se comprovar e tudo, tem que ser aqui em Singapura, só para dar aquele drama mesmo, né? E aí, lógico, os caras da Netflix usam e abusam do drama, né? E aí ele falam como se ele fosse estrear no GP de Singapura, né? Logo de cara ele tirando o Verstappen e o Pérez do Q3, né? Que é o último treino de classificação dos 10 primeiros, para classificar os 10 primeiros, né? Sendo que na verdade foi o GP da Holanda. E ele foi bem no GP da Holanda também, né? Que é o GP anterior ao GP de Singapura, onde mostra, né? Sem falar também que coloca o Tsunoda muito como um vilão ali, sabe? Desmerecendo um pouco os feitos do Tsunoda, nem mencionando ele, sendo que ele foi o cara que mais fez pontos pela equipe e tudo mais. E tem até um momento escroto, assim, um momento assim que é vergonha alheia, né? O Liam Lawson e o Tsunoda, meu Deus do céu. Tipo assim, os dois, um lado do outro ali no GP do Japão, e aí o Liam Lawson, vou derramar essa bebida em você. Aí o Tsunoda, mas se você derramar isso, eu vou te derrubar no chão, você vai ver, que você nem vai ver eu te jogar no chão e tudo mais. Aí o Liam Lawson, eu te desafio a fazer isso e tudo, então pode vir, mas o que. Cara, a briga mais patética que eu já vi até hoje, cara. Nossa, aquela briga é muito vergonha ali, meu Deus do céu. Tudo que o Liam Lawson tá bebendo alguma coisa, bebendo um líquido ali, e o Tsunoda com medo de derramar nele, alguma coisa assim, sabe? Nossa, coisa ridícula, sabe? Mas enfim, então assim, sabe? E aí coloca isso tudo, e aí é revelado no final, assim, né? O Christian Horner chama o Liam Lawson e fala assim, é para 2024, a gente gostou muito da sua performance enquanto você substitui o Daniel Ricciardo, só que a gente vai manter o Ricciardo Tsunoda na AlphaTauri no ano que vem, né? Que no caso é esse ano, né? Então, e ele sai bastante derrubado e tudo mais, e com razão, né? Porque ele fez corridas muito boas e, na minha visão, deveria estar hoje no grid, no lugar do Daniel Ricciardo. Por mais que eu goste do Daniel Ricciardo, acho que o Liam Lawson hoje estaria fazendo talvez até melhor do que o Ricciardo vem fazendo, né? Então, poxa, né? Decepcionante, né? E por último, episódio 10, né? Episódio 10, onde mais uma vez relata vermelho ou preto, né? Aquela disputa patética, que já não tem mais conteúdo algum, talvez para querer valorizar o GP de Abu Dhabi, né? Que é a última etapa, onde mostra a disputa da Ferrari e da Mercedes, né? Que já que a Red Bull já tinha vencido, já havia séculos tanto o campeonato de pilotos quanto de construtores, né? Afinal de contas foi um ano muito competitivo, né? Muito competitivo, né? Tipo assim, e aí fala, né, lá, só que tipo assim, relata muito resumidamente, né? Quem viu a corrida sabe do que o Leclerc até fez, né? Precisou, como o Pérez havia levado uma punição e tudo mais, só que ele estava muito melhor que os outros ali, ele devia ultrapassar o Leclerc e tudo mais, para o Leclerc ter pontos e tudo, impedir que o George Russell obtenha pontos que fizessem a Mercedes estar à frente da Ferrari no campeonato de construtores. Só que não dá certo nem nada, só que tipo assim, o jeito que a Netflix transborda isso é uma forma muito ridícula, é muito resumida e de difícil entendimento, assim, sabe? Porque foi muito mais isso, só que eles querem facilitar, né? E aí esse episódio aqui é uma vergonha porque, como eu falei, né, já não tem mais nada já não tem mais nenhum tema, né, nem nada, e aí eles querem colocar esse drama desnecessário, de bosta, como já fizeram outras vezes também, né, e aí encerra-se a série Drive to Survive, né. E assim, né, e outros detalhes adicionais, né, o vídeo tá longo, né, mas enfim, né, que se dane, né, eu vou falar aqui, né, seja o que for, né. Os detalhes adicionais que eu não gostei, como eu já falei, né, essa superestimação do Lance Stroll, não gostei.
Assim, eu não, assim, desculpem mesmo, pessoal, é porque eu não me lembro exatamente do episódio. Eu juro pra vocês que eu tô tentando lembrar com todos os meus esforços aqui, só que não tô lembrando. Inclusive eu deveria ter visto antes de fazer esse vídeo, né? Mas enfim, que se dane, já foi. Tem um momento que Christian Horner ele faz um Natal, né? Que Christian Horner também é outro, né? Que até, né, eu imagino que essa vai ser a última vez, inclusive, que ele vai fazer isso. Que, tipo assim, ele coloca o Max Verstappen em toda a conversa. Amor, como foi seu dia? Ah, você sabe, querido. Assim, não tô dizendo assim que ele fez isso, tá? Não tô falando que ele fez essa frase. Mas é tipo um exemplo do que ele é capaz de fazer. Ah, sei lá, tô aqui em casa e tal, estou aqui jogando videogame, minha esposa chega aqui, sei lá, vai. Minha esposa pergunta, como é que foi seu dia? Foi que nem o Max Verstappen, né? Um dia que passou rápido, um dia disso, tal, e o Max Verstappen é um baita piloto, né? Tipo assim, ele coloca o Verstappen em tudo, né? Em tudo quanto é assunto, ele coloca a porra do Verstappen, né? Toda hora, né? E assim, também tem um momento lá também muito vergonhoso, onde ele vai comemorar o Natal, né? Afinal de contas, o Christian Horner também adotou a postura, né? De livre-arbítrio da Netflix, de usar e abusar dele, de ir na fazenda dele, na casa dele, o pessoal da Netflix ir lá e tudo, fazer o que bem entender, né? E aí, o Papai Noel tá lá e tudo mais, e o Papai Noel pergunta se o Christian Horner foi um bom menino e tudo mais. E tudo isso envolvendo essa situação em que ele se passou nesses últimos dias, né? De assédio e tudo mais, né? E tudo mais, assim. Então, tipo assim, tudo isso na mesma semana, assim, sabe? Na mesma semana que foi transmitido isso, foi a mesma semana em que foi divulgado os problemas que o Christian Horner estava enfrentando e tudo mais, né? Então, é muito vergonhoso esse episódio, esse momento desse episódio. Agora eu não tô lembrado aqui, né? Qual que é, né? E assim, outro detalhe também é o Will Buxton, né, e a Danica Patrick, né, tipo assim, não basta o Will Buxton falar as coisas óbvias nessa série, a gente também tem que ouvir o Will Buxton feminino, né, também, né, a Danica Patrick, que é uma ex-pilota de Fórmula Indy e de NASCAR, que também fala coisas óbvias, né. Então assim, poxa, nossa, é um senhor e senhora obviedade, né, da série, né? Tipo assim, tudo que eles falam, eles colocam uma filosofia, como se eles estivessem imitando, como se eles estivessem ensinando um efeito sombrio. E fala assim, 2 mais 2 é 4. É 4, acredita? É 4. Sabe? Então, assim, é um drama que o cara coloca pra coisas óbvias, né? Então, meu Deus, né? E aí, como eu falei, no mesmo caso da Alpine, do mesmo caso da AlphaTauri. Pra que 2 episódios dessas duas equipes, né? Tipo assim, não pararam pra falar melhor de outros momentos que aconteceram na temporada. Não pararam pra falar do domínio da Red Bull, ou falar, sei lá, com mais contexto da vitória do Sainz em Singapura, de falar da estreia do Oscar Piastri, que foi uma senhora estreia na Fórmula 1 e tudo. Mas não, 2 episódios relacionados ao Alpine e 2 episódios relacionados ao AlphaTauri, né? E nesses 2 episódios com o mesmo cara, que é o Daniel Ricciardo, né? Então, pessoal, então é isso que eu penso. Não é a pior temporada, já houve temporadas piores de Drive to Survive, mas aqui está o meu feedback, minha análise, digamos assim, do que eu achei dessa série, né, de Drive to Survive, temporada 6, né. Lembrando, né, pessoal, é bem opinativo, né, peço desculpas por 40 minutos de vídeo, mas é a minha honesta opinião, tá, pessoal? A minha honesta opinião aqui do que eu achei e tudo mais. E é igual eu falei pra vocês, né, é um drama, o drama continua lá. Já ouvi muitas pessoas falando assim de relatos assim de que se comprovam, né? Inclusive isso se confirma mesmo na série, de que eles manipulam, né? Muitas vezes colocam um rádio que aconteceu em um GP em uma outra situação e colocar numa situação para gerar mais drama, entende? Então, assim, se você apenas vê Fórmula 1 pelo contexto de Drive to Survive, lembre-se, é muita maquiagem, tá?
Agora, você que é um fã de Fórmula 1, assim como eu, acredito que você vê aquilo lá e se incomoda com algumas coisas, mas a gente também tem que encarar a realidade de que houve temporadas horrorosas de Drive to Survive, 1000 vezes pior do que essa, né? Então, acredito que essa não foi tão ruim assim, em vista de algumas outras que foram uma decepção de um tamanho gigantesco, né, pessoal? Então, lembrando, é apenas a minha opinião particular aqui falando, tá, pessoal? Então é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam da série também, tá? Gostaria muito também de saber o que vocês acharam e tudo mais. Mais uma vez eu peço desculpas aí pela demora para fazer vídeos sobre essa série e também pela demora do vídeo, né? Imagino que vocês talvez não devam gostar muito disso, mas eu pensei assim, cara, eu vou fazer de um contexto geral, né? Até porque fica só um vídeo falando sobre isso e tudo e acaba logo com isso, né? Então é isso aí, pessoal. Tá? No mais, é isso aí. Desejo a todos um forte abraço. Um forte abraço a todos. Falou, galerinha. É nóis. E lembre-se, se tiver faltando alguma coisa, acrescenta aí e tudo, tá? Mas no mais, é isso aí, tá? Falou, pessoal. É nóis.